A pergunta 93 do breve catecismo nos questiona da seguinte maneira: quais são os sacramentos do Novo Testamento? E a resposta: o batismo e a ceia do Senhor. Mateus 28:19, que eu pedi para abrir, diz o seguinte: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Peço que os irmãos voltem um pouquinho para o capítulo 26, verso 26. 26, que diz o seguinte: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Até aqui. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós essa noite, nos ajuda, que Teu Santo Espírito possa me auxiliar, apesar das minhas debilidades, e possa nos iluminar a compreensão um pouco mais profunda, Senhor, dos sacramentos que Tu instituiu para a glória do Teu nome e para nosso benefício. Ajuda-nos ao que nós Te pedimos. Amém. Amém. Pequena observação do texto: derramado em favor de muitos. Por que não em favor de todos, se Jesus tivesse morrido por todos? Mas parece que Ele não morreu bem por todos, mas por muitos. Engraçado, não é engraçado, é sério. O verso 29, que ele diz o seguinte: digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Nas bodas do Cordeiro haverá vinho, e Cristo Jesus beberá junto conosco lá. Isso também é maravilhoso. Senhores, nessa sequência final do breve catecismo, nós estamos estudando aquelas coisas que Deus exige de nós, para nós escaparmos da justa condenação a qual nós merecíamos, não somente pela queda de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Depois de vermos os meios interiores, que são a fé em Jesus Cristo, algo operado interiormente pelo Espírito Santo, e o arrependimento para a vida, algo que é concedido também por Deus, nós estamos vendo agora os meios exteriores. Estes são chamados de meios de graça. Já estudamos sobre a palavra há 2 semanas atrás. E estudaremos ainda mais à frente a respeito da oração. Notem o seguinte: ainda que sejam meios exteriores, eles têm uma profunda ligação com a ação interior do Espírito Santo de Deus. Tanto que a palavra, ela só é de fato de alguma utilidade para a nossa salvação quando a operação do Espírito Santo de Deus em regenerar e em conceder o dom da fé faz com que essa palavra seja efetiva. Da mesma maneira, a oração tem algum valor para conosco quando ela é feita em nome de Cristo Jesus, com a mediação de Cristo Jesus ao Pai e guiada pelo Espírito Santo de Deus no nosso interior. Hoje, nós, ainda de uma maneira geral e conjunta, nós veremos os 2 sacramentos. Eu tinha dito na semana passada que a gente ia ver a partir dessa eles separados, mas essa questão, eu fiz questão até de separá-la para aprofundar um entendimento sobre um sinal externo e um selo interior. Então hoje nós vamos ver eles juntos ainda, e de uma maneira geral. E aí depois, a partir da semana que vem, nós vamos desenvolver cada um deles, primeiro o batismo, depois a ceia do Senhor, separadamente e mais profundamente. Como a questão de hoje ela é extremamente simples,
eu quero aproveitar para reforçar algo que já foi falado, mas que é muito importante que nós tenhamos um entendimento claro, que é essa relação sinal exterior e selo interior, sinal exterior e selo interior. Não confundam os termos, tá? Os sacramentos, nós vimos, são meios de graça exteriores. E esses meios de graça exteriores, eles possuem um sinal externo, que é o visível, palpável, o material, representando uma ação interna, essa selagem interior. E isso é exclusivamente operado pelo Espírito Santo de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos ter claro é que os sacramentos, eles são instituídos por Deus. No Antigo Testamento, quando Deus instituiu o pacto da graça lá no Éden, em Gênesis 3,15, Ele também instituiu os seus selos e os símbolos, que são a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, Cristo, Ele instituiu os sacramentos, como nós conhecemos no cristianismo, os sacramentos cristãos, transformando sob uma nova administração, substituindo a circuncisão pelo batismo e a Páscoa pela ceia do Senhor. E essa transformação se dá de que aquilo que era uma vez uma sombra de algo que viria a acontecer, hoje não é mais uma sombra, porque nós temos Cristo Jesus revelado. O fato mais importante a se notar é que somente Cristo, Ele tem autoridade para modificar algo, para anular algo, ou instituir algo, e é Ele quem autoriza o uso destes sinais. Não somente autorizando ou dando uma dica para que seja feito, mas ordenando a sua prática conforme o texto que nós lemos. O contraste com os sacramentos do catolicismo romano fica então evidente. Além da ceia do Senhor e além do batismo, dentro de uma visão totalmente diferente do que nós compreendemos, né? Um batismo que remove todo o pecado original, uma ceia, a gente vai falar isso mais para frente, mas além disso, a Igreja Romana, ela tem a instituição de outros 5 sacramentos, e eles chamam então que os sacramentos não são 2, são 7. Os outros são a confirmação das promessas do batismo. O luterano tem algo semelhante, é chamado de crisma no catolicismo romano, e muitas igrejas reformadas também têm a confirmação. Nós teremos, eu espero, assim que as nossas crianças que foram batizadas crescerem, um rito de confirmação. Mas veja bem, não é um sacramento, não foi um sacramento instituído. E se encontra bases bíblicas para essa confirmação. Outra coisa que eles têm, a penitência ou a confissão, né? Aquela confusão do termo com justificação e a confissão auricular, para eles é um sacramento. Outra, a ordenação, né? O sacerdócio junto com o celibato, é um sacramento para eles. Outro sacramento que eles veem é uma instituição que Deus criou, o casamento. É uma instituição que Deus criou, não se discute, mas não nos é dada como um sacramento, e eles entendem o casamento como um sacramento. Então, ou a pessoa, ela recebe o sacramento do casamento, ou do celibato com o sacerdócio. E o sacramento da extrema unção, né? Que é aquela última chance que é dada quando a pessoa está moribunda, de ungí-la com óleo e tentar a salvação ali no 46 do segundo tempo. Meus irmãos, somente o batismo e a ceia, eles podem reivindicar ser um sacramento no sentido bíblico-teológico do termo, como nós vimos semana passada o significado de sacramento. Por que bíblico-teológico? Porque se eu não falar bíblico-teológico, falar só bíblico, é um termo que não está na Bíblia, mas nós compreendemos ele claramente através das Escrituras. Esse entendimento
se dá porque somente estes dois foram instituídos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Somente esses dois foram instituídos por Deus nosso Pai como um sacramento obrigatório. Veja, Deus apresenta o pacto da graça, como eu falei lá em Gênesis 3,15 para Adão. Ele renova esse pacto na antiga dispensação, né? O pacto da graça já é o pacto da graça, o pacto não muda, é o mesmo pacto no Antigo e no Novo Testamento, somente com um olhando para frente e outro olhando para trás, um para algo que viria e outro para algo que veio. Mas esse pacto instituído com Adão, ele é renovado com Noé em Gênesis 9. Após isso, em Gênesis 12, Abraão é chamado também para essa situação, essa condição pactual. E quando Abraão chega no seu 99º aniversário, lá em Gênesis 17, é instituído então um sinal para esse pacto, que é a circuncisão. Nós devemos ser claros que este sinal físico de remoção de impureza e necessidade de regeneração não salvava. Ele é um sinal, primeiro, demonstrando que uma impureza é retirada, assim como o batismo também é um sinal de retirada de impureza, e um sinal de uma necessidade de salvação, de que algo seja feito por essa pessoa, em favor dessa pessoa. Mas esse sinal não salvava. Quem é batizado não é salvo automaticamente, quem era circuncidado não era salvo automaticamente. Então, a salvação ela não estava condicionada ao sinal, e vice-versa. A salvação não estava condicionada, a pessoa para ser salva não estava condicionado a esse sinal. E esse sinal, ele não é uma garantia de salvação ou uma necessidade, como alguns dizem que se não for batizado não é salvo, aquele, né, os irmãos conhecem aquele blá 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 todo, mas nós vimos o ladrão da cruz sendo salvo, não sendo batizado e não sendo também, não participando da ceia. Então, o batismo, assim como a circuncisão, eles simbolizam o pacto de Deus com o seu povo, separando os dos não eleitos. Mas nós temos que entender como é que se dá essa separação, porque eu afirmei que esses sinais, a salvação não está condicionada a esses sinais. Então o simples fato de receber esses sinais não significa uma separação entre o povo de Deus e os que não são o povo de Deus. Eles entram no povo pactual, mas efetivamente, como Paulo nos diz, nem todo Israel era de fato Israel, e nem todos os membros de uma igreja são de fato pertencentes ao corpo de Cristo. Mas esse selo, esse sinal, ele faz uma separação, de certa maneira. Cristo, ele institui o batismo lá em Mateus capítulo 28, como um símbolo do pacto, agora já na nova aliança, e agora não mais é exclusivo a um povo. Antes, no sinal da circuncisão, todos os povos tinham que ser circuncidados para entrar no povo eleito, que era o povo de Israel. Mas havia muitos gentios também que eram incluídos dessa maneira. Com o advento de Cristo Jesus e a promessa do Evangelho, né, como Deus deixa muito claro que na descendência de Abraão, ele abençoaria todas as nações da terra, Cristo Jesus, com a sua vinda, e a chamada do Evangelho, não é mais uma entrada no povo de Israel, mas agora, de fato, no povo de Deus, na sua igreja. Tanto Israel tem que entrar, quanto os gentios entram da mesma maneira. Só que esse sinal separa entre os que estão de fora e os que estão dentro da igreja, ainda que nem todos que estão dentro da igreja sejam de fato membros do corpo de Cristo. No desenvolvimento progressivo do pacto, que foi apresentado então a Adão, quando Deus liberta o seu povo do cativeiro no Egito, pelas mãos de Moisés, ele institui um outro sinal, um outro símbolo, que é a Páscoa.
Páscoa significa passar por cima. Quando o anjo do Senhor, ele passa por cima das casas onde os umbrais estavam marcados com sangue e onde as pessoas estavam numa celebração específica, comendo do Cordeiro de Deus. Em sua última comemoração da Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro Cordeiro Pascal, institui então a ceia do Senhor, substituindo a Páscoa judaica pela ceia como nós conhecemos hoje. Irmãos, os nossos padrões de fé, eles enfatizam bastante os sacramentos. A igreja convencional, a igreja evangelical, ela tanto despreza as questões da reforma protestante, como muitas vezes ela tem uma visão meio deturpada dos sacramentos. Primeiro não usam esse nome, porque isso é do catolicismo. Depois ou dão uma ênfase muito espiritual, ou dão uma ênfase muito banal, ou dão uma ênfase muito salvífica, como algo necessário para ser salvo esses sacramentos. Van Horn, ele afirma que a igreja ela deve ter certas insígnias exteriores. O que são insígnias? É um sinal ou uma marca que identifica uma instituição. A nossa insígnia, a marca que nos identifica, não é a logo da nossa igreja, não é nem a cruz, mas é o batismo e a ceia. Esses são os sinais que nos separam dos de fora. Então ele diz que, esse teólogo, que a igreja deve ter certas insígnias exteriores divinamente instituídas para identificar aqueles que pertencem a essa comunidade, a essa igreja. João Calvino, ele tem uma frase maravilhosa onde ele diz o seguinte: aonde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada, mas não só pregada, puramente pregada e ouvida, e aonde os sacramentos são ministrados conforme instituídos por Cristo, ali não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então quando se pergunta onde é que existe, como é que eu sei que uma igreja é de fato uma igreja? Primeira coisa, ela tem que ter a pregação da palavra, e pregação verdadeira da palavra, não é abrir a Bíblia e falar alguma bobagem. E essa palavra não tem que ser só pregada, ela tem que ser ouvida para ter uma comunidade. E os sacramentos têm que ser fielmente ministrados conforme Cristo ordenou, e entendidos, obviamente, dessa mesma forma. Então esses são os pilares para nós entendermos onde é que há uma igreja. Como é que eu sei que tal comunidade é de fato uma igreja? Teólogos posteriores acrescentam ainda uma outra coisa: a disciplina. Aonde se dá a disciplina? Que forma que é a disciplina? Correção dos pecadores, correção para ganhá-los, correção para reeducá-los e correção suficiente para expulsá-los, expurgá-los, caso eles não se tornem obstinados em seu erro e comecem então a produzir um mau testemunho para a comunidade e influenciar outros. Então é bem importante também a disciplina, e hoje falar em disciplina de igreja por aí é terrível, né? A única forma de alguma igreja hoje mandar um membro para fora é se esse membro adulterar com a filha do pastor ou algo mais ou menos assim. Senão é sempre colocado os panos quentes e abraço, ou não ser dizimista, mas isso é detalhe, vamos focar aqui, né? Portanto, como nós somos confessionais, né? Nós nos dizemos confessionais, os irmãos concordaram e assinaram isso, e os padrões que nós confessionais que nós adotamos são os padrões de Westminster, né? E eles se baseiam no pacto, eles são basicamente pactual. E o pacto de Deus e os homens não é entre iguais. Lembra quando nós estudamos o pacto? Um pacto entre eu e o Carlos, por exemplo, é entre iguais. E então o Carlos vai apresentar demandas, eu vou apresentar demandas e nós vamos selar esse pacto. Um acordo comercial, por exemplo. Mas com Deus não é entre iguais, de tal maneira que nós não apresentamos demanda nenhuma. É simplesmente Deus que disse: vai ser assim, vai ser assado. Eu prometo tal coisa, eu vou abençoar de tal forma, e eu vou cobrar de tal maneira. Então,
há uma imposição do superior, nosso Deus, sobre o inferior, de uma promessa condicional aos participantes do pacto. Devemos então compreender essa relação, diante disso, entre o sacramento e o pacto, porque a condição aqui, né, essa promessa condicional, ela envolve o sacramento. Quando Deus fez o pacto com o homem, nos diz ainda Van Horn, Ele ordenou, Ele deu ordens, Ele disse como é que tinha que ser, Ele prometeu, a partir do cumprimento disso vai ser dado aquilo, e a palavra de Deus não volta vazia, Ele não volta atrás, Ele não mente, Ele não se engana, e também ameaçou. Isso é muito importante. Ele também ameaçou. Não sei, eu creio que eu vou falar isso mais para frente, mas se eu falar, deixa eu aproveitar e falar agora também. Nós vemos muitas pessoas não participando do batismo, nós vemos muitas pessoas não participando da ceia do Senhor por alguns motivos banais. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos o seguinte: aquele que não fosse circuncidado, ele tinha que ser excluído do povo, e essa exclusão se dava por morte. Aqueles que não participavam da Páscoa, eles eram excluídos do povo, e essa exclusão se dava por meio de morte. Glória a Deus que nós estamos numa administração diferente, numa dispensação diferente. Mas, como eu sempre falo, porque Ananias e Safira não caem mais mortos na igreja, vamos mentir ao Espírito Santo? Da mesma maneira, porque Uzá não cai mais morto na igreja, vamos ficar dançando diante da arca, fazendo coisa? Não. Então, da mesma maneira, porque uma pessoa que não participa dos ritos do batismo ou da ceia não são mortos, vamos nós desprezar? E outra questão, como nós estamos falando de coisas espirituais, as pessoas que não participam obstinadamente do batismo e da ceia, elas estão colaborando elas mesmas para a sua morte. Vou citar mais uma vez Van Horn. Os sacramentos são selos visíveis, pelos quais o pacto ele é ratificado, e os seus benefícios simbolizados para todos os que aceitam os termos deste pacto. Ou seja, o pacto ele é selado pelo sacramento. É no sacramento que se sela o pacto. Assim como quando você vai comprar alguma coisa, é no cartório, através do contrato, da assinatura e do reconhecimento, que aquele contrato está selado e agora você é proprietário ou deixou de ser proprietário de alguma coisa. Deus é nosso proprietário e o pacto que Ele selou, firmou conosco, é feito através dos sacramentos. Claro que este selar, ele só ocorre internamente nos eleitos. E ele só tem valor quando ocorre internamente. Isso é muito importante. E é representado de maneira simbólica nos atos sacramentais. Então, os atos sacramentais, eles representam de maneira simbólica aquilo que o Espírito Santo opera interiormente. Estão acompanhando? Espero que sim. Dito de outra forma, para ficar bem claro, todo batizado, toda pessoa que é batizada, ela recebe o sinal exterior. Todo batizado ele recebe a insígnia da igreja. Ele recebe o sinal exterior. Todos veem isso. Mas somente os eleitos que recebem o selo interior. E esse selo interior é aquilo que o sinal exterior representa. Então o valor do batismo se dá no interior. O ato exterior simboliza o interior, mas se o interior não aconteceu, o ato exterior é vazio. Vamos desenvolver novamente esses conceitos, tá? Deixa eu ler aqui para os irmãos, uma pequena parte, eu não ia copiar isso tudo, da Confissão de Fé de Westminster. Os irmãos que têm podem acompanhar depois em casa, ou quem tem na Bíblia de Genebra no final, o capítulo 27, seção 1 e 2.
trata dos sacramentos. Diz o seguinte, prestem atenção, depois os irmãos conferem. Capítulo 27, seção 1 e 2. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e os seus benefícios, e para confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, de acordo com a sua palavra. Continua a seção 2. Há em cada sacramento, prestem atenção nisso, uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. Daí o fato que os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. Nós vamos trabalhar isso. Deixa eu aproveitar e ler o Catecismo Maior que tem aqui, a questão 163. Quais são as partes de um sacramento? Lá não pergunta quais são, né? Quais são os dois, mas quais são as partes. Diz o seguinte: as partes de um sacramento são duas. Uma é o sinal externo e sensível, usado segundo a própria determinação de Cristo. Externo, sensível e conforme Cristo determinou. A outra é uma graça interior e espiritual significada pelo sinal. O sinal é a significação daquilo que acontece no interior. Vamos desenvolver isso. Veja, há uma relação espiritual entre o sinal, a insígnia externa, o que a gente vê, e a coisa significada. O que é a coisa significada? É o selo interno. É o que o batismo ele significa externamente, mas é o que ocorre internamente. Assim como na ceia, é o que ocorre interno, quando nós nos alimentamos de Cristo, do seu corpo místico, e somos então fortalecidos, e somos então, no rito da Eucaristia, nos tornamos participantes do corpo, e comungamos com os irmãos, e mostramos isso publicamente, e somos alimentados interiormente. Por isso que a seção 2 diz o seguinte: daí o fato de que os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. O rito do batismo recebe o nome do batismo, mas o batismo mesmo se dá interiormente. Mas ele recebe o nome aqui de batismo. A mesma coisa da ceia. O rito da ceia recebe o nome da ceia, mas é espiritualmente que nós nos alimentamos. Lembram que nós falamos que os elementos dos sacramentos, água, pão e vinho, eles não possuem poder em si, eles não têm poder algum em si, eles não têm poder de conferir a graça que é transmitida pela ação do Espírito Santo. Então, já que eu falei em transmitir, eles transmitem essa graça. Esse poder não está inerente deles, esse poder não é concedido pelos elementos. Esse poder não é conferido pelos elementos, mas é transmitido através dos elementos, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que comunica os benefícios de Cristo Jesus aos seus filhos. Portanto, o ato de cear é chamado ceia do Senhor, mas esse ato exterior, ele representa o ato interior de se alimentar de Cristo, de participar do seu corpo místico, de tomar sobre si, sobre nós, sobre quem participa da ceia, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Assim, mesmo participando do que se chama ceia do Senhor, só ceia realmente aquele que recebe Cristo pela fé. Aquele que não recebe Cristo pela fé, não está ceando realmente, está participando de um ritual. E pior, como não discerne o corpo, está tomando para si condenação, está se fazendo réu do corpo. Agora, quem é que recebe Cristo pela fé? Aqueles aos quais foi concedido o dom da fé, aqueles aos quais foram regenerados, aqueles que de fato são filhos, aqueles que de fato são eleitos. Da mesma forma o batismo, o ato de receber a água do batismo chama-se por esse nome. Quem participa de um ato de batismo, é dito, ele foi batizado, mas só é batizado realmente
aqueles que são eleitos, aqueles que recebem o selo de pertencimento. Eles são pessoas peculiares do Senhor, são pessoas que pertencem ao Senhor. Agora notem, eles vão receber esse selo somente os eleitos. Mas esse selo de batismo ele não vai demandar fé. Por isso não há problema nenhum, como algumas pessoas dizem, do batismo infantil. Assim como muitas pessoas são batizadas depois de adultas, porque disseram ter fé, mas muito depois do seu batismo é que elas de fato se converteram, e elas não são batizadas de novo, elas foram batizadas e deu. O selo tem valor, porque o selo ocorre de fato nos eleitos. O sinal externo ocorre em todos, mas aqueles que são filhos são realmente selados por Deus, por meio do Espírito Santo. Está claro isso? Muitos recebem então o sinal externo, que é determinado por Cristo, mas poucos, apesar que esses poucos é descrito lá em Apocalipse como uma multidão incontável, mas poucos recebem o interno, somente os eleitos. Poucos recebem da graça interior e espiritual, significada pelo sinal. Esses recebem da graça que o sinal significa, mas não pelo sinal, pelo Espírito Santo. Ou seja, infelizmente, os poucos são selados. Charles Hodge, estudioso presbiteriano, grande pastor, grande teólogo, ele afirma que aqueles que usam o sacramento de maneira errada, sem fé verdadeira em Jesus Cristo, eles não participam realmente dos sacramentos. Eles participam apenas das suas formas ou rituais externos, não das suas realidades espirituais. Em quem pratica o batismo por submersão, é comum aquela piadinha que diz assim: ele só tomou banho, ele não se batizou realmente, né? A gente teria que transformar essa piada e assim, só molhamos a cabeça dele, mas ele não foi batizado realmente, porque ele não participou com fé, né? E ele não tinha essa fé para participar. Muito bem, os sacramentos do Novo Testamento, eles são dois, como nós falamos no início: batismo e ceia do Senhor. E esses dois sacramentos, então, eles têm duas partes. Você precisa sair daqui hoje com o entendimento que cada sacramento tem duas partes: o sinal exterior perceptível e o selo, uma graça interior, um sinal interior espiritual, que é representado pelo exterior. Representado pelo exterior. Esse sinal externo, ele é material, ou seja, ele é físico, ele é perceptível pelos nossos sentidos. Nós vemos a água, os elementos da ceia, nós sentimos a água e os elementos da ceia, nós ouvimos as pessoas mastigando, engolindo, ou recebendo água, ou sendo submersas, nós sentimos o sabor dos elementos da ceia, né? Nós sentimos o cheiro dos elementos. Então, é algo externo, material, perceptível. Eles devem ser ministrados conforme Cristo instituiu. Conforme Cristo instituiu. Não da maneira que nós queremos, mas conforme Ele instituiu. Mas não devemos advogar certeza, aonde a Bíblia não demonstra clareza. Eu vejo muitos irmãos se estapeando a respeito de se batismo é por imersão ou submersão, o que acaba sendo uma bobagem. Um dos grupos está certo, outro grupo está errado. Agora, a partir do momento que foi batizado e que foi utilizado água e que foi utilizado as formas que Cristo prescreveu, ou seja, no batismo tem que ter água. Agora, não é dita a quantidade de água, e não é a quantidade de água que de fato sela. Não devemos brigar por isso, mas tem que ter água. É preciso aplicar água de alguma maneira ao batizado. E esse batismo tem que ser feito de forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na ceia, deve-se tomar pão e vinho.
deve-se dar graças por eles, deve-se partir o pão na ceia, e todos devem tomar do vinho. O pão se parte na ceia, e o vinho se dá a todos. Não adianta vir com um processo pronto, e ainda, como o catolicismo faz, de não levar o vinho aos irmãos, né? Deixá-los fora disso, e ainda fazê-los acreditar que aquele pequeno biscoito desidratado tem de fato se transformado em o corpo verdadeiro e no sangue de Cristo. É complicado isso. Nós vamos ver um pouquinho disso. Já a graça, então, a primeira parte é exterior, perceptível, material, sensível ao toque. A segunda parte é a graça espiritual, interior, o selar, que é uma dádiva que Deus concede aos seus filhos, e ninguém mais. Essa graça é a coisa real do sacramento, é essa graça. Viu lá, lembram da argumentação, né? Um recebe o nome do outro, mas a coisa real do sacramento é essa graça. Ela é simbolizada pelo sinal exterior e sensível, mas o real é o espiritual. É a razão pelo qual se administra o sinal exterior. Quando nós administramos o batismo, é confiando e crendo que Deus está selando através do Espírito Santo. Quando participamos da ceia, nós participamos, administramos a ceia, confiando que Deus está de fato nos alimentando com Cristo Jesus espiritualmente. Outro teólogo, Gerhard Voss, ele diz que o sinal exterior, ele pode ser considerado como uma placa indicando a graça. Então o ato do batismo é uma placa indicando ao batismo, indicando esse selar. O ato de participar da ceia é uma placa indicando aquilo que nós estamos recebendo espiritualmente de Cristo Jesus. Um sinal exterior que é uma placa. Essa parte ela depende totalmente e exclusivamente do Senhor. Nós podemos brigar e fazer todas as maneiras, estudos para ver como é que nós vamos fazer a maneira exterior mais bíblica. E podemos discutir como muitas pessoas têm discutido, faz assim, faz assado, faz desse jeito, daquele jeito. E como eu falei na liturgia no início, alguns acham que o seu culto de fato é agradável a Deus porque estão mais próximos, ou acham que estão totalmente próximos à verdade. E esquecem que todo culto seu é agradável pela mediação de Cristo Jesus, senão nenhum seria. Mas nós só temos poder sobre o sinal exterior. Só podemos discutir o sinal exterior. A parte interior, ela depende totalmente de Deus usar a sua graça. Não depende de nós. Mas a ceia tem que ser tomada com fé, então depende de nós. Não, nós chamamos a fé, mas a fé é concedida pelo Pai. É um dom. Então, nós dependemos totalmente dele. Devemos participar externamente, crendo que internamente Deus esteja, e nos seus realmente Ele está, que Ele esteja operando internamente. Reafirmo, a graça não é comunicada pelo sacramento em si, mas é transmitida por meio dele conforme a determinação de Deus, conforme o Espírito Santo está agindo. O diferenciamento então do catolicismo romano, no que diz respeito à ceia, se dá no entendimento do sinal. Para eles o sinal é literalmente idêntico à coisa significada. O sinal não é algo exterior que simboliza algo que é palpável, mas é idêntico, é de fato, materialmente, o corpo e materialmente o sangue de Cristo. E isso, meus irmãos, é uma blasfêmia. Para eles o pão é o corpo real e o vinho o sangue verdadeiro de Cristo. Eu já falei nas implicações disso com o próprio corpo ressurreto de Cristo. Ele tem um corpo material, hoje está em algum lugar.
esse corpo não poderia estar sendo consumido em todos os lugares. Isso é uma questão simples. Aí algum católico vai dizer, mas falta fé para o mistério. Não, o mistério é espiritual. Não falta fé para o mistério. O seu corpo não pode ser comido por nós literalmente, espiritualmente. Luteranos, eles afirmam algo um pouco diferente. Eles afirmam a consubstanciação. O elemento, o sinal, que é o elemento, por ser material, ele é então um acidente físico. Esse acidente físico que nós entendemos como pão e como vinho, ele une-se, ele funde-se com o sangue e o corpo de Cristo, compondo os dois uma só substância, consubstanciação. Então, é pão, mas também é o corpo de Cristo literal. Mas a gente vê o acidente, o pão, ele não se transforma, ele está ali junto. É o vinho, ele não se transforma no sangue, mas o sangue está ali junto, de alguma maneira. Lutero, ele adiantou um pouco, mas não foi tudo. A tradição reformada, ela sustenta que os elementos apenas representam o corpo e o sangue. Eles representam o corpo e o sangue. Eles permanecem pão e vinho, no que se diz respeito à parte física. Não há nenhuma transformação física no pão e no vinho. Os elementos simbolizam, representam o corpo do nosso Senhor e o sangue do nosso Senhor. O corpo e o sangue, eles são recebidos de fato como uma graça espiritual interior, não física, havendo então uma conexão instrumental. O elemento se torna um instrumento pelo qual nós recebemos a graça. Há uma conexão instrumental entre o sinal e a graça que recebemos pelo elemento, mas o elemento continua o elemento. É transmitido pelo Espírito Santo, a parte espiritual. Aí sim nós temos um mistério. Não dá para entender que aquele pão é corpo de Cristo, mas ele ali espiritualmente nos comunica o corpo de Cristo. Há uma presença espiritual de Cristo, uma conexão instrumental entre o sinal e a graça. Cito mais uma vez Gerhard Voss. Quer dizer, de acordo com a determinação de Cristo, quando o sinal exterior ele é usado corretamente, com fé, que depende do Espírito Santo, com fé verdadeira, a graça espiritual representada por esse sinal exterior é de fato concedida ou conferida ao recipiente. Quem é o recipiente? Aquele que recebe. Compreenderam? O elemento físico não se transforma quando recebida com fé, que é dado e operado por Deus nos seus eleitos. A operação interna do Espírito Santo confere a graça que é representada por esse sinal físico, representação física do que interiormente e espiritualmente o Espírito Santo de Deus está conferindo aos seus. Eu chamo a atenção para a expressão com fé verdadeira mais uma vez. Ou seja, somente naqueles eleitos que receberam o dom da fé salvífica quando foram regenerados, também pela ação do Espírito Santo de Deus. Quero lembrar ainda outra coisa antes de encerrar. Como eu já afirmei, até para sermos realmente abençoados, Deus tem que ordenar. Sem a ordenação de Deus, sem a bênção concedida por Deus, por intermédio de Deus, pela fé que é comunicada, dada, é dom, é dádiva de Deus. E Ele ordenou estes meios de graça. Não foram instituídos por Agostinho, não foram instituídos por Lutero, não foram instituídos pela Igreja Católica ou Evangélica, não foram instituídos pelos apóstolos, mas foi instituído por Cristo Jesus, por Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ele pode conferir como quiser. Ele ordenou. Ele confere como quiser. E semana passada nós vimos que a graça de Deus, ela é aplicada pelo Espírito Santo de Deus, independente do sacramento. Novamente eu me reporto ao caso do ladrão da cruz. A graça
ela é concedida independentemente dos sinais, pelo Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Aquela tese que se não batizar, vai, como é lá que eles dizem, do limbo, né, as crianças, ou que se você não batizar não pode ser salvo. Entenda o seguinte, é uma ordenança. Você tem a obrigação de participar, tanto do batismo quanto da ceia. Porém, não é a ausência de um sinal desse, porque não houve a oportunidade para isso, que vai limitar a sua salvação, que vai dizer que você não foi selado. O símbolo exterior, ele representa o selo interior, que é aplicado pelo Espírito Santo de Deus, conforme Deus quer. Então, reafirmo para encerrar: salvo circunstâncias excepcionais, como a do ladrão da cruz, todos devemos obedecer e participar devidamente dos sacramentos. Eles são uma obrigação que Deus nos impõe. E a tristeza é que para nós sermos abençoados, porque o benefício é somente nosso, Deus tem que ordenar. Porque nós somos tão cabeça duras, tão empedernidos, tão obstinados, que nem para ir à bênção nós vamos naturalmente. E que Ele nos ajude então a entender, que Ele nos ajude então a obedecer e a fazer o uso correto destes meios, nos abençoando internamente com aquilo que o sinal externo simboliza, e que tudo que nós fizermos seja de fato para a glória de Deus, seja nos batismos, seja na ceia que nós participamos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de nós termos um tempo para estudar os Teus sacramentos. Obrigado pela instituição deles. Que sabedoria, Senhor. Se com símbolos externos, palpáveis, para que nós, com nossa pequena fé, pudéssemos ter uma sensação palpável, física, experiencial da Tua graça. Ainda assim, nós causamos tanta celeuma, discutimos tanto, somos tão tardios em entender, temos uma fé tão pequena, somos tão obstinados em obedecer e em fazer uso dos meios. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Obrigado por ter instituído esses sinais. Obrigado porque a operação e de fato a validade deles não se dá a algo que nós fazemos, mas a algo que o Teu Santo Espírito faz. Porque eles são somente um sinal, um símbolo externo da operação interna, e só tem alguma validade quando o Teu Santo Espírito trabalha. Senhor, obrigado porque não depende de nós. Obrigado porque Tu nos deu esses sinais. Obrigado porque Tu escolheu um sinal para que nós entendêssemos e tivéssemos essa sensação palpável de pertencermos ao Teu corpo. E Tu também deu um sinal palpável para nós entendermos que continuamos fazendo parte desse corpo, continuamos comungando com esse corpo, tendo comunhão no corpo celestial de Cristo Jesus. Somos um com os nossos irmãos e contigo. Muito obrigado, Senhor. Perdão pelas nossas falhas em entender, em aplicar, em participar. Muda as inclinações dos nossos corações e dá-nos amor para as coisas que Tu instituíste. Dá-nos temor e reverência, que possamos participar para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.